Fala galera, beleza? Aconteceu o Enem, aconteceu o primeiro dia do Enem, né? Quer dizer, ali a gente ainda tem um caminho para ser percorrido até domingo, mas ali no primeiro dia já tivemos o nosso tema de redação, né? Tema de redação esse ano, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então vamos comentar isso aí, segue a vinheta, galera. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, cara, é tentar verificar essas expressões aí que vão compor o que a gente chama de frase temática, não é? Desafios. Eu tinha falado em outros vídeos sobre a palavra desafios, né? Então, quer dizer, quando essa palavra se impõe num comando, numa frase temática, ela te pede para você se posicionar quanto a obstáculos para alguma coisa ser vencida, nesse caso aqui, né? A gente tem que enfrentar a invisibilidade, enfrentamento da invisibilidade. Quer dizer, é alguma coisa de fato que não se discute, uma coisa que não se verifica, né? Algo importante para a sociedade, mas que ainda não se discute tanto assim. Do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, aqui, só para a gente delimitar melhor o tema, né? Esse trabalho de cuidado, a gente vai perceber depois na leitura dos textos motivadores que ele tanto se refere ao aspecto cuidado doméstico, né, cuidado com a casa, que acaba configurando uma dupla jornada, aí no caso, às vezes até uma tripla jornada no caso das mulheres, né? E também o texto 4 ele te levava para uma ideia, né, de cuidado familiar ali, que já é uma configuração que vem crescendo assim em muitos países, né? Porque muitas pessoas estão demandando mais cuidados, tanto idosos quanto crianças, e nesse caso quem fica com esse trabalho, em geral, como não existem políticas públicas para assistencializar essas pessoas que necessitam desses cuidados, em geral é a família que fica com isso. E quando a gente entende que a família fica responsável por esses cuidados, a família é, essencialmente, no caso do cuidado, pela imagem que se construiu ao longo do tempo, a mulher. Agora, antes da gente falar sobre os textos motivadores, o que poderia ser feito, eu vou chamar aqui o Marquinho, o grande professor Marcos Sayum, do Voz Humanas, né? O nosso professor que nos orienta aí para que a gente consiga agregar repertório da história, da filosofia, da sociologia. Fala, Marquinho, o que você... Bom, pessoal, acabamos de sair do Enem, então vou falar um pouquinho com vocês sobre o repertório histórico, filosófico e sociológico que poderia ter sido utilizado nessa redação. Antes de mais nada, né, apontar a importância desse tema, elogiar a escolha dele, porque tem relevância, tem uma importância muito grande dentro da sociedade atual, então foi um grande acerto trazer essa temática para a discussão na prova. Bom, falando primeiramente da abordagem histórica, a gente pode trazer aí, pessoal, primeiro, a questão das mulheres em Atenas, né, cidade-estado grega. Poderíamos falar de Esparta também, mas eu acho que Atenas traria uma relevância um pouquinho maior. Quando a gente fala de Atenas, nós estamos falando da cidade-estado grega, berço da democracia, berço da política. Só que a própria democracia em Atenas, ela era uma democracia excludente. Você não tinha toda a sociedade ateniense fazendo parte dela. Se a gente for relembrar, dentro de Atenas, a gente tem somente homens acima de 18 anos, nascidos em Atenas, com os pais nascidos em Atenas, e livres. Nisso, você está excluindo uma gama muito grande de pessoas dessa participação democrática. Uma delas, as mulheres. Então, as mulheres elas eram marginalizadas dentro desse processo político em Atenas. Isso, óbvio, né, vai acontecendo ao longo da história. Quando a gente sai da Antiguidade e entra na Idade Média, a situação não muda muito. Né? As mulheres não tinham um papel relevante socialmente, né? A grande maioria delas cuidava do lar, cuidava da casa. Tanto que a gente é muito comum falar da nobreza, a gente sempre se referir a homens. Quando a gente fala do iluminismo, mesma coisa, os grandes filósofos iluministas, sempre nos retratamos a homens. Esse cenário, ele começa a sofrer uma grande transformação quando a gente tem o advento da Primeira Guerra Mundial. A grande maioria dos homens vão lutar nos campos de batalha, né, defender os países durante a Primeira Guerra, e cabe às mulheres o trabalho nas fábricas.
Lembrando que toda a produção fabril desse período, dos países envolvidos na guerra, é para a guerra. Então, as mulheres vão e trabalham. A partir daí, desperta-se ainda mais forte uma luta por direitos. Não que ela não existia antes, mas nesse período ela se intensifica ainda mais. Então, esse momento da Primeira Guerra Mundial ele também tem uma relevância muito grande para ser tratado. A partir daí, a gente tem movimentos que defendem o voto feminino, né, o sufrágio universal. A gente tem as ondas do movimento feminista, que também são extremamente importantes, extremamente relativos para a nossa discussão. Além disso, o que a gente vai ter também? Alguns outros movimentos, como por exemplo o Women's Lib. Esse já um pouquinho mais para frente na história, lá no período da contracultura, né, quando as mulheres lutam por direitos, por poder se expressar livremente em assuntos relativos a amor, sexo, enfim, né, poder falar de qualquer assunto abertamente sem a existência de tabus da sociedade. Lembrando que o movimento contra a cultura, a gente contextualiza ele durante a Guerra Fria, né? Dentro desse período a gente tem também Black Power, Gay Power, enfim, né? Temos uma série de movimentos que são tratados dentro desse período. A gente também pode falar, né, poderia ser citado algumas personalidades. A gente pode trazer a Madame Marie Curie, a gente pode citar a Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt. São personalidades que têm uma importância histórica muito forte, que têm uma relevância histórica muito forte, também poderiam ser citadas dentro da redação de vocês. Beleza, galera? Como eu disse, não era um tema difícil, entretanto, era um tema extremamente importante, com um grande impacto social. Como eu disse, foi um grande acerto. Espero que todos tenham ido muito bem. Qualquer coisa, estou à disposição. Abraço, galera. Até mais. Maravilha, deu pra gente perceber então uma trajetória histórica bem significativa, relevante, que aliás nos ajuda a entender que essa visão, né, essa imagem de que a pessoa que cuida das questões domésticas, né, a pessoa que cuida da família, no sentido de cuidado mesmo, cuidado afetivo muitas vezes, é a mulher, né, tanto em relação a fazeres domésticos quanto em relação a esses cuidados aí. Então a gente percebe o seguinte, o homem, quando chega, e esse é o grande problema a ser discutido, né? O homem, quando chega do trabalho em casa, né? Geralmente ele vai fazer o quê? Em geral, né? Aqueles que ainda não tiveram uma visão desconstruída daquilo que se espera, no caso. Então, em geral, a gente vai aí, né? Ver televisão, vamos ver uma série, vamos jogar um videogame, né? Essa parada aí, cara, a gente vai fazer essas coisas. A mulher, quando chega do trabalho, precisa, ou, de repente, verificar se precisa cozinhar para o dia seguinte, né? Se tem que fazer almoço para o dia seguinte, deixar o jantar pronto para o dia seguinte, se tem uniforme dos filhos, se está tudo certinho, tudo bonitinho, se tem de repente que lavar alguma coisa, colocar para secar, se tem louça, se tem casa para dar uma ajeitada, né? Tem uma série de outras questões aí que configuram essa outra jornada de trabalho que a mulher tem, né? Então essa é a grande questão. E como eu disse antes, a gente vai perceber no texto 4 o cuidado mesmo com o cuidado no sentido de quem cuida, né, das pessoas aí da família em si, mais próximas, né, no caso. O texto 1, pessoal. O texto 1, ó, trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, né? O texto 1 ele falava sobre essa questão da desigualdade. Então, olha só, vamos lá. O trabalho de cuidado é essencial para a nossa sociedade e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade.
as mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Então, olha só, o texto ele nos leva para essa perspectiva histórica de início, porque você vai falar assim, cara, peraí, só um minutinho, buscar lenha, né? Sim, existem realidades recortadas em que isso é necessário, evidentemente, né? A gente precisa observar o mundo do ponto de vista descentralizado no nosso próprio egoísmo. Porém, também leva para uma perspectiva histórica, porque você tem a construção da imagem de mulher cuidando da casa enquanto o homem sai para trabalhar. Que é algo, inclusive, né, que a gente vai também pensar quando lemos ali no finalzinho, ó, que as mulheres compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas, né? Então, quando é para cuidar, com o ofício de cuidador, cuidadora, né, geralmente é a mulher que vai praticar esse trabalho, certo? Só que aí acontece o seguinte, ao longo do tempo, né, a gente tem essa imagem construída de que quem cuida da casa é a mulher, né, quem lava a louça. A gente vê muito isso aí, né, a gente percebe que nós fomos criados, a nossa geração, nós fomos educados assim. Os meninos não aprenderam muitas vezes, né, em grande parte, isso claro que eu estou dizendo assim, a maioria, né, não é que seja alguma coisa verdadeira para todo mundo, mas assim, os meninos não são ensinados a cuidar de afazeres domésticos, então o menino não vai aprender a cozinhar, o menino não aprende a lavar louça, não aprende a limpar a casa, por exemplo, né, que são afazeres domésticos de prerrogativa feminina na construção de gênero que a gente tem ao longo da história aí. As meninas, por sua vez, vamos supor que de repente lá em casa tem um homem, tem uma menina, tem um rapaz, uma moça, né? A moça, tudo isso vai ser ensinado a ela, né? Porque existe uma construção de gênero que vai delimitando o seu local de atuação, né? Então, geralmente você vai aprender que o seu local de atuação como homem é de provedor. Então você sai para trabalhar e os afazeres, né, quem cuida disso é a mulher. E a mulher também recebe essa construção, né, deturpada aí de gênero, porque não tem nenhuma objetividade nisso, não tem nenhum dado científico, por exemplo, que indique que geneticamente eu sou menos predisposto a cuidar de trabalhos domésticos, não é? Assim como também não existe nada que indica que as mulheres geneticamente são predispostas a cuidarem da casa e não irem trabalhar externamente, por exemplo. Isso é balela, né? Isso é uma coisa que não tem fundamento objetivo nenhum, certo? E ao longo do tempo, as mulheres conquistaram espaços, não é? Então hoje a mulher trabalha, né, cara? Até por uma questão de necessidade. A gente percebe que existem configurações diferentes de família. Então a mulher vai trabalhar, no caso. Só que a mulher vai trabalhar e aquela ideia de que ela precisa, além de trabalhar, né, que é para compor ali a renda familiar, para que haja, né, de fato ali uma certa dignidade, muitas vezes, né, então a necessidade premente ali da mulher trabalhar, ela vai trabalhar e quando ela volta para casa ainda existe essa construção de gênero, né, essa ideia de que tudo que tem ali dentro da casa, tudo que precisa fazer dentro da casa, em relação a cuidado com as outras pessoas, inclusive, é de prerrogativa feminina, certo? Então, mesmo, por exemplo, quando você vai precisar pagar alguém para cuidar de algum idoso, né, alguma coisa nesse sentido, você vai contratar, em geral, mulheres, né? Então você tem aquela visão de que o homem não serve para isso, de que na verdade é a mulher mesmo que é cuidadora. Na verdade são construções deturpadas de gênero. E dá problema porque na verdade você percebe essa jornada extensa da mulher, né? E esses trabalhos não remunerados, eles acabam criando um problema ainda maior para a questão social. Enfim, o texto 2 ele vai fazer um comparativo. Homens em geral trabalham 11 horas semanais com afazeres domésticos, enquanto mulheres, isso dados de 2019, enquanto mulheres ocupam por semana 21 horas e meia aí quase, de acordo com o IBGE, o PNAD, né, segundo a fonte que está sendo colocada ali. Você percebe então que as mulheres trabalham quase que o dobro, né, de horas semanais que o homem com afazeres domésticos, com cuidados com as pessoas, né, média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos ou às tarefas de cuidado de pessoas, né? Então você percebe que o cuidado com as pessoas também ele é delegado muitas vezes à mulher, e aí, claro, né, tem de repente um parente hospitalizado, né? O homem trabalha, a mulher também. Só que a mulher, mesmo trabalhando e cumprindo às vezes com uma agenda bastante extensa de trabalho, ela precisa também dedicar os seus cuidados às pessoas que estão necessitando desses cuidados, né?
O texto 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e nestas às mulheres de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, o trabalho de cuidado é voltado, ele é todo delegado às mulheres. É que nem eu acabei de falar aqui, né? Se tem algum idoso na família que precisa de cuidados mais próximos, né? Se existem crianças, por exemplo, né? Você tem sempre aquela visão de que é a mulher que vai tomar conta desses indivíduos que demandam esses cuidados específicos, tanto idosos quanto as crianças. Sejam crianças com necessidades especiais ou não, crianças, né, de uma forma geral, que demandam cuidado. E geralmente quem cuida são as mulheres, né? Inclusive dá para pensar em bastante coisa nesse sentido, porque a gente percebe que não existem políticas públicas de assistencialismo mesmo ali para poder tirar, né, esse peso, né, do ombro das mulheres, no caso do Brasil. E aí tem a capa da revista Pesquisa, revista FAPESP, né, Desafios do Cuidado. Tem ali, né, uma linguagem multimodal, que você tem uma mistura de elementos verbais com não verbais. Tem uma mulher, essa mulher está amparando uma mulher idosa e uma criança, quer dizer, aquela mulher que cuida, né? Desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar, aquilo que a gente viu, né? Os países estão começando a apresentar o maior número de pessoas que demandam cuidados. E aí é necessário pensar em políticas públicas, coisas que outros países, né? Coisa que outros países já estão fazendo, no caso, né? Então, tipo, vamos pensar aí em que pode ser feito do ponto de vista, né, do Estado ali para a gente poder tirar, como eu disse, o peso, né, da responsabilidade das mulheres da família. Afinal de contas, elas precisam trabalhar também. Então, o Estado precisa prover algum tipo de recurso e de apoio, né, para que esse tipo de situação não ocorra, para que a mulher consiga ter um planejamento, para que consiga ter horas de trabalho remuneradas, né, de maneira digna e decente. Enfim, a gente fez a leitura aqui dos textos motivadores e agora a gente vai perceber ali o que daria para fazer para a gente mapear esse texto aí, o que eu poderia ter colocado, né, o que eu posso trazer de repertório, além desses, evidentemente, que o grande companheiro Marco já nos trouxe, certo? Então, é isso aí. Então, o Marquinhos citou aí algumas mulheres que são ícones, né, do pensamento acadêmico, científico no mundo, e que, portanto, representam, né, demonstram que a representatividade feminina está muito além, no caso, de apenas desenvolver cuidado com as outras pessoas, né? Beleza? Então, olha só, gente, para começar o texto aí, a gente tem, só para tomar como base aí, o filme Que Horas Ela Volta, né? Que é um filme nacional, Regina Casé, um filme espetacular, sensacional, depois vocês dão uma olhadinha, quem não assistiu, assista, porque realmente é um filme muito bom, né? Então, conta a história ali de uma empregada que vai morar em São Paulo. Ela é obrigada, na verdade, a deixar a filha, né, na sua cidade natal para poder trabalhar em São Paulo. Essa filha, depois de muito tempo, vai prestar vestibular e vai ficar, já que essa empregada mora na casa da patroa, essa empregada vivida por Regina Casé, né? Essa filha vem para ficar na casa da patroa, né, de sua mãe, no caso. E aí a gente percebe como que as relações, né, entre classes ali, principalmente essa ideia de cuidadora, né, cara, como que isso pode afetar, né, as relações entre as pessoas aí. Tanto que, na verdade, o filho da patroa é muito mais apegado, muito mais próximo, confia muito mais para conversar, né, e tudo, com a personagem feita por Regina Casé, né? Então assistam ao filme que é bacana, interessante, daria para começar falando sobre isso. Agora, tem um conto aí de Clarice Lispector, Terceira Fase do Modernismo, a grande, maravilhosa, sensacional Clarice Lispector, que está na obra Laços de Família. Primeiro conto, amor. Ali a protagonista Ana, né, na verdade o conto é profundo, existencial, fala muito sobre como que nós descobrimos que a nossa existência não é tão organizada assim, que ela é aleatória, né? E a Ana, como outras personagens de Clarice, realiza essa descoberta, né, de uma forma até bem abrupta, e de repente ela percebe que a existência dela não é uma coisa que ela possa controlar o tempo inteiro.
mas é uma mãe de família, tem seu esposo, tem seus filhos, né? E ela tenta organizar uma certa desordem que sente, primeiro, cuidando da casa de uma forma geral, enquanto os familiares não estão presentes, porque o marido foi trabalhar e as crianças foram para a escola. Então ela cuida da casa, né? E como que ela cuida da casa? Ela cuida tentando organizar o espaço físico ali, geográfico da casa, porque ela acredita que seja uma forma de organizar o caos interior, organizar a própria casa. Então decoração, né? Ela gosta de ficar decorando a casa, ela gosta de ficar realmente espanejando os móveis e tal, para deixar tudo bonitinho, porque aquilo dá a ela uma sensação de tranquilidade, né? Agora, essa sensação de tranquilidade a partir do cuidado com a casa é uma construção, como a gente tem visto aqui, histórica. A mulher vai aprender isso, não é? A mulher aprende isso, vai sendo passado de geração para geração. A mulher, como eu disse, ela não nasceu com um gene específico que faz com que ela seja mais predisposta a esse tipo de trabalho. Não existe isso, né? Então, é construção, na verdade. Então, Ana, protagonista de Amor, né? A tranquilidade dela vem com a possibilidade de cuidar da família. Tanto que, na verdade, ela percebe que isso é uma maneira de acreditar que a existência dela mesma não é tão aleatória assim, que ela consegue controlar as coisas. É uma ilusão, porque, na verdade, a gente não consegue, né? Controlar tudo. Ela percebe isso e fica um tanto desconcertada, inclusive. Mas é um conto interessante, que podia ter sido utilizado, você podia modalizar, né? No conto Amor, de Clarice Lispector, a protagonista Ana tenta organizar o seu, abre aspas, caos interior, fecha aspas, cuidando da casa e dos seus entes queridos, né? No caso ali o marido, né, os filhos. Então daria para usar. Agora, beleza, né? A gente está falando de um problema. Qual que é o problema? É a invisibilidade desse tipo de trabalho de cuidado que não é remunerado muitas vezes, né? Então a gente acaba tendo uma jornada muito extensa de trabalho para a mulher e essa jornada muito extensa não é remunerada, né? O que significa que a gente tem uma injustiça de gênero aí que precisa ser combatida. Esse é o grande problema. Em relação a isso, a gente pode falar de dois aspectos importantes. Vocês vão lembrar, vocês vão assistir vídeos anteriores aí e vão perceber o seguinte. Como que você está falando aí, professor? Então quer dizer que na introdução eu poderia utilizar o filme que você citou ou o conto que você citou? Sim, ou alguma coisa que o Marquinhos tenha colocado aí também na trajetória histórica, né? Você pode fazer isso lá na sua introdução. Você pode fechar a sua introdução que expõe, né, o tema ali para o leitor, no caso, né? Vamos só lembrar da frase temática aqui. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, né? Então, você tem que trazer essa frase temática para o texto. Pois é, esse trabalho tem que ser visibilizado, ele tem que ser visualizado pelas pessoas, ele tem que ser compreendido, que a partir do momento que você compreende isso, você consegue pensar em formas de diminuir esse encargo, né, para as mulheres, ok? Agora, por que esse trabalho de cuidado é tão assim voltado, tão delegado às mulheres, que é o grande problema? A gente acha os dois marcadores aí. Primeiro, pela construção da ideia de gênero, né? Então a gente tem uma construção histórica de que a mulher é a cuidadora mesmo. E toda vez, pessoal, então você vai ter muitos recursos, inclusive do próprio texto de apoio, dos textos de apoio, para comprovar isso aí, né? Para comprovar de que existe uma construção histórica, uma imagem histórica de que quem precisa cuidar da família, dos afazeres domésticos é a mulher, né? Então vamos lá, a gente está percebendo aqui que a imagem, né, da mulher como cuidadora, que ela que tem que... tudo é delegado à mulher, né, no caso dos cuidados com a casa, com os filhos e tudo, eventualmente com pessoas que demandam esses cuidados. Isso é uma construção que vem de muito tempo, uma construção histórica, não é? Nós temos a imagem de que tem que ser assim. Quando a gente fala em imagem construída, né? O que a gente consegue encaixar ali de pensamento para poder sustentar essa argumentação? O pensador francês, o sociólogo Guy Debord, porque no livro A Sociedade Espetáculo, ele vai dizer que as nossas relações são intermediadas por imagens, representações, não é? Então, eu me relaciono com o outro a partir da imagem que eu tenho dele. E a imagem que eu tenho das mulheres, de uma forma geral, né, numa sociedade que é construída sob bases patriarcais, cara, o que vai acontecer? A imagem que eu tenho da mulher é que a mulher é que é responsável por cuidar da casa, cuidar das pessoas da casa, cuidar da família, e mesmo que essa mulher trabalhe, né, fora, ocupe o mercado de trabalho. Então, Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, as relações humanas na sociedade moderna são intermediadas por imagens e representações. A imagem da mulher. Claro que Guy Debord não vai falar sobre a imagem da mulher em si. E, na verdade, o recorte que ele faz é, inclusive,
com o advento da televisão, né? E agora muita gente associa as mídias sociais, Instagram, que trabalha muito com a ideia de imagem e construção de imagem. Mas a análise que pode ser feita, usando ali o pensamento do Guy Debord, é essa, né? De que esse pensamento se faz presente também na forma como nós enxergamos os papéis da mulher na sociedade, os papéis sociais da mulher, né, no caso, certo? Então não é ele que fala exatamente sobre a questão da imagem da mulher como cuidadora, mas é um recorte que nós podemos fazer, uma coisa autoral, né, uma análise que eu posso fazer a partir do pensamento do Guy Debord, né? Então, é dizer que esse problema se deve, primeiro, à construção dessa imagem e usar o Guy Debord para sustentar esse ponto de vista. As relações humanas são intermediadas por imagens e representações na sociedade moderna. Aí a gente vai ter, nesse caso, o Pierre Bourdieu, que fala da teoria do hábitos, né? Então, o que é o hábitos para ele? O hábitos, na verdade, é um sistema de atitudes, né, disposições, formas de enxergar o mundo que são incorporadas a nós na sociedade. Então, eu sou atravessado pelo hábitos, que são as coisas que vão nortear meu modo de enxergar o mundo e meu modo de agir em relação a esse mundo. São coisas, de fato, que nós internalizamos da cultura, né? Então a gente aprende de fora, ou seja, na teoria do hábitos, primeiro, atitudes e pensamentos, eles são aprendidos, né? Eles são absorvidos a partir do contato com as outras pessoas, certo? Então, a gente vai internalizar isso, primeira coisa, a gente vai aprender isso. Como assim, aprender o que exatamente? Ele não fala também, né, diretamente da mulher, mas nós podemos utilizar o pensamento dele no sentido de que muitas pessoas, né, desde crianças, aprendem a enxergar, por exemplo, a imagem maternal, né, a partir do cuidado, né? Então, quer dizer, a gente aprende que o homem não cuida da casa, quem cuida é a mulher, né? A gente aprende que o homem não cuida afetivamente dos filhos, né, no sentido de cuidado assim diário mesmo, não tão afetivo só, mas um cuidado diário, uma preparação, né, das crianças para a vida social, para ir para a escola, essa parada toda assim. Quem faz isso a gente aprende, nós internalizamos na sociedade que quem faz isso é a mulher. Como nós internalizamos essa visão de mundo, o que a gente faz? A gente reproduz essa visão de mundo. Então a gente tem primeiro uma internalização, a gente tem uma reprodução disso, né? Então nós vamos mantendo essa estrutura funcionando assim e depois normalizamos. Tanto normalizamos que fica uma questão que é invisível, né? Então, tipo, a gente não fala sobre essas questões aí de cuidado, trabalho de cuidado não remunerado da mulher, por exemplo, né? Fica uma coisa invisível, certo? Então, primeiro, segundo a teoria do hábitos, nós internalizamos atitudes e formas de enxergar o mundo, depois reproduzimos atitudes e formas de enxergar o mundo, né, que é, por exemplo, enxergar a mulher como cuidadora, e por último, nós normalizamos aquilo. Então parece que é normal, que o natural é assim, que o natural das coisas vai ser uma coisa, né, que é tipo já predestinada, né, uma coisa que é natural. Mulher cuidar e o homem trabalhar, ponto, né? Então, só que não é verdade. Essa teoria do hábitos, ela muitas vezes ela explica como que nós vamos introjetando também coisas que são erradas, equivocadas, não é? Daria para pensar nisso assim, né, para sustentar a argumentação. E claro, se a gente for pensar nessa questão de não ter política assistencial, aí você pode citar, por exemplo, o fato de que não existem creches suficientes para que as mulheres consigam delegar um pouco do trabalho de cuidado de crianças, né, a esses estabelecimentos, né? Não existem estabelecimentos que sejam realmente confiáveis, né, e estatais para atender a demanda de pessoas com necessidades específicas quando chegam à velhice, por exemplo, né, uma idade mais avançada que demanda esses cuidados. Não existe um trabalho em torno disso. Então, quer dizer, você pode eventualmente pensar em políticas que possam implantar isso. E a questão de enxergar a mulher assim, cara, é um lance de construção social. E toda vez que você tem uma construção da visão de mundo, que é histórica, né, cara? Que é uma coisa que vai se né, arrastando ali e tal, vai se reproduzindo, é algo que você precisa pensar do ponto de vista da desconstrução. Aí, para desconstruir coisas, evidentemente, são projetos educacionais, então, nesse sentido é que se poderia pensar em alguma coisa produtiva ali. Galera, espero que a gente tenha ajudado, né, de alguma forma, e um tema bastante interessante, claro que vendo de fora, assim, o tema, né, parece que ele fica mais fácil, vocês vão ouvir a gente falando e vão perceber que poxa, dava para falar de muita coisa, porque a gente entende que na hora da prova também tem aquele lance de você estar mergulhado ali
na paradinha, na tensão da prova mesmo, né? No fato de que muitas vezes você não esperava por aquilo, embora eu já tenha dito 1000 vezes que você não pode ficar focado nisso, porque, né, enfim, você não pode ficar esperando que seja um tema que vai, pô, tem que ser aquele tema lá do jeitinho que a gente viu lá na escola, cara. Isso não vai acontecer. Então você tem que focar em trabalhar, né? Respirar, trabalhar, ter calma para poder desenvolver aquilo dentro de um projeto, beleza? Mas eu espero que a gente tenha ajudado aí, que tenha, de alguma forma, pelo menos, indicado aquilo que poderia ser feito, né? Qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês, beleza? Um forte abraço.